Vozes dos Biomas está no ar. Nossa entrevista 163 é com a arquiteta e urbanista Silvia Helena Faciola Passarelli, docente do Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Gestão do Território da Universidade Federal do ABC. Neste bate-papo sobre Paranapiacaba, um estratégico patrimônio ambiental paulista, parte 4, a pesquisadora fala sobre a publicação Paranapiacaba, Conflitos, Saberes e Perspectivas de Desenvolvimento na Macrometrópole Paulista, de 2021, pela editora UFABC, projeto com financiamento da FAPESP, da qual é organizadora com os pesquisadores Pedro Roberto Jacobi, Ruth Cristina Ferreira Ramos e Sâmia Nascimento Sulaiman, e nos conta os bastidores de décadas, desde os anos 1990, de sua relação com esta região ao longo de sua trajetória. Esta conversa também integra o episódio do quadro Bate-Papo Literário Socioambiental do programa Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente Webdoc. Silvia, obrigada pela participação no programa Vozes dos Biomas, que por mais uma vez trata de Paranapiacaba, pela sua importância, ambiental, histórica, patrimonial, em relação à nossa Mata Atlântica. Eu gostaria que você pudesse falar exatamente qual é a sua relação de anos com Paranapiacaba, contar essa história para a gente. Bom, eu é que agradeço, Sucena, esse convite. Acho que me chamar para falar de Paranapiacaba, para mim, é um grande prazer. E eu acho que estar participando desse espaço que você mantém tão dinâmico e tão diverso é muito interessante. Eu queria agradecer muito esse convite para estar aqui conversando. Bom, a minha relação com Paranapiacaba é bem antiguinha. A primeira vez que eu fui para Paranapiacaba foi quando eu estava fazendo a graduação de Arquitetura e Urbanismo, lá no final dos anos 70. Mas eu já tinha ouvido falar de Paranapiacaba, eu estudava em São Paulo e tinha o meu professor de biologia adorava levar os alunos para Paranapiacaba. Então eu nunca fui com ele. Daí eu entrei na faculdade de arquitetura e comecei a discutir as questões de projeto sobre patrimônio, de projeto de cidade, e pintou a ideia de um grupo de fazer um trabalho sobre Paranapiacaba. Então, fomos várias vezes para Paranapiacaba, fomos estudar o que era a vila. Foi meu primeiro contato. Eu conheci a vila de Paranapiacaba nesse momento de estudante, conheci algumas pessoas que tratavam de patrimônio, de memória, de história, entre eles o doutor Otaviano Gaiarsa. Eu fiz uma entrevista com ele sobre Paranapiacaba e ele trouxe um monte de material. O doutor Otaviano Gaiarsa era um médico de Santo André, um médico que lidou várias vezes com a gestão pública, e nessa ação dele de gestão pública, ele colecionou vários artigos e fotografia e imagens e livros sobre a história de Santo André e sobre Paranapiacaba. Então, foi meu primeiro contato com Paranapiacaba, foi muito esse contato com o Dr. Otaviano Gaiarsa, de conhecer. O Dr. Otaviano Gaiarsa hoje dá nome ao Museu de Santo André, diante da sua importância para a preservação de acervos e da memória de Santo André. Daí eu entrei na prefeitura de Santo André e caiu no meu colo participar de uma discussão sobre Paranapiacaba. Lá fui eu para a reunião e daí eu me envolvi, me apaixonei e comecei a estudar mais profundamente. Foi assim, paixão e afeto. Eu ia muito mais para Paranapiacaba, porque a gente ia de trem, então tinha toda essa facilidade de transporte. Acordava e falava assim, vamos para Paranapiacaba. Lá íamos nós para Paranapiacaba e voltávamos, né, no mesmo dia, ou às vezes ficava lá com os grupos, ia para Paranapiacaba para passar um domingo numa trilha. Então, eu comecei a me envolver com Paranapiacaba a partir da faculdade e principalmente a partir do meu trabalho em Santo André. E daí fui estudando as questões de patrimônio cultural, de memória, de a importância da vila no contexto geral. Trabalhei junto com
como funcionária da prefeitura na discussão do tombamento pelo Condefat, e daí foi a minha trajetória com Paranapiacaba nessa relação de amor mesmo, de amor, de paixão, de memória e de estudar, de investigar o que aconteceu, como as coisas se organizavam e o que é esse futuro. O que é quais são as possibilidades de futuro, né? E Silvia, quando a gente fala em patrimônio, que patrimônio? Qual é o patrimônio de Paranapiacaba? Qual é o significado, né, para você poder destrinchar para a gente? Então, eu brinco muito com os meus alunos que quando a gente fala de patrimônio com um banqueiro, ele vai pensar lá no que ele vai registrar no imposto de renda, né? Vê um monte de cifrão lá. Isso para o industrial, eles vão pensar nas posses. Quando eu falo de patrimônio cultural, eu estou falando em valores simbólicos e afetivos que têm um bem. Então, no caso de Paranapiacaba, são vários os valores simbólicos que estão nesse bem, né? Eu começo por uma vila operária industrial ligada a uma indústria da ferrovia instalada na segunda metade do século XIX no Alto da Serra. Então, esse é o primeiro, é um valor histórico ligado à industrialização do estado de São Paulo. Que é um aspecto pouco visto e pouco divulgado quando a gente fala de Paranapiacaba, que é esse valor dele no motor da economia de São Paulo. Então, eu acho que um primeiro olhar entre esses vários valores está essa coisa de ser uma vila industrial, uma vila de operários dentro da Mata Atlântica. Daí eu falei o outro valor, que ele está dentro da Mata Atlântica e dentro de uma área bastante protegida dessa Mata Atlântica. Então, eu tenho um segundo valor, que é esse valor ambiental da Mata Atlântica que envolve a vila, que tem uma relação direta com o Parque Estadual da Serra do Mar, que está na descida da serra, e outra relação muito forte com a reserva biológica do Alto da Serra, que tem ali do lado. Então, eu tenho aí um cenário ambiental extremamente preservado dessa mata que pegava quase todo o estado de São Paulo, que pegava uma boa parte do estado de São Paulo e que hoje está restrita a pequenas áreas. Então, eu tenho essa questão. Eu tenho uma relação da questão afetiva quando eu falo de patrimônio. Então, isso a gente vai ver muito forte na fala dos moradores. Eu acho que você fez uma entrevista com a Zélia Paralego e lá a gente sentia, a gente via o amor, a paixão de viver naquele local. E ela até colocou, eu não gostava daqui. Quando eu vim, eu não gostei, porque eu não via a cidade, eu tinha uma relação de estranheza, e hoje eu tenho essa relação de amor. Então, essa relação afetiva é muito forte. Eu tenho uma questão urbanística, que aí é o meu olhar de arquiteto e urbanista com relação à vila, que é muito forte. Eu tenho uma vila operária implantada dentro de um modelo europeu de vilas operárias, implantada no alto da Serra do Mar, que é um exemplo de desenho urbano para operários que se explorou muito na Inglaterra e nos Estados Unidos por conta da Revolução Industrial. E eles trazem esse modelo para cá. Eu não gosto de chamar a Vila de Paranapiacaba como uma vila inglesa, mas é um projeto, é uma vila de operários que são brasileiros, italianos, espanhóis e portugueses. Então, ela não tem uma característica de vila inglesa, mas de uma vila operária, dos padrões da vila operária do século XIX, trazida para cá. Então, tem elementos de modernidade que são trazidos para cá. Então, a coisa da rua larga, as ruas retas, a preocupação com o projeto de saneamento, então implanta vielas sanitárias, implanta uma característica de casas destinadas a operários que parecem que são todas iguais, num olhar de estranhamento, num primeiro olhar quando você chega lá, mas ela tem
cada casa tem a característica diretamente ligada com a função do operário que vai lá trabalhar. Então, elas têm sutis diferenças que a gente vai vendo quando a gente vai estudando a vila. Então, tem a casa do maquinista, tem a casa do foguista, tem a casa dos vários padrões de operários, mas no conjunto elas parecem todas iguais. No detalhe, elas vão ser diferentes. Então, todas essas questões que são muito fortes que foram muito fortes para a Revolução Industrial, a gente vê lá em Paranapiacaba, e que daí traz essa coisa dessa memória do urbanismo moderno, da arquitetura moderna naquele local. E tem uma outra questão do moderno que o professor José de Souza Martins traz, que é a modernidade do trabalho, do tempo que no Brasil, naquele momento, se tratava como um tempo rural, do sol, um tempo da natureza, né, do nascer do sol ao pôr do sol, e que lá em Paranapiacaba passa a viver com o tempo do relógio, o tempo da indústria, do trem que chega às 9h17 e chegava às 9h17. Esse horário quebrado que só é possível para quem tem relógio, que não é possível para quem olha o tempo passando, com o céu passando. Então, essa mudança da contagem do tempo rural para o tempo urbano, Paranapiacaba também nos traz. Com relação à questão do restauro, a gente vê que é uma dificuldade muito grande, não só do poder público, né, mas também pelos permissionários, né, as pessoas que têm concessões dos imóveis, né, locais. E quando a gente vai hoje a Paranapiacaba, há um sentimento misto, né? Porque a gente vê alguns, vamos dizer assim, escombros, né, de um lado, ainda resistência de outro. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão do restauro, da conservação, já que há o tombamento, né, em várias esferas. Então, eu acho que a gente tem que entender muito bem, quando eu trato a questão do patrimônio, uma coisa muito forte que a gente tem que ter é que eu não estou congelando o bem. Ele não tem que ser igual ao do passado. Ele tem que ser... É algo que é importante, que tem um valor, e esse valor eu tenho que preservar. Mas as pessoas não vão viver como viviam no século XIX. A Vila de Paranapiacaba, com todos os avanços que ela trouxe, quando foi implantada, por exemplo, os banheiros eram fora da casa, porque todos os banheiros de operários eram fora da casa, porque o vaso sanitário era importado. E ele era muito caro, então era mais barato fazer um banheiro fora da casa. Então, se resolveu a questão do saneamento com o vaso sanitário fora da casa. Hoje não tem sentido a gente viver isso. A partir dos anos 50, a indústria brasileira começou a produzir vaso sanitário. Então, o vaso sanitário virou uma peça que é acessível economicamente. Então, não tem sentido a gente tratar isso como um local externo. Então, eu tenho que mudar isso. Eu tenho que trazer o banheiro para dentro. Vou manter lá o sanitário fora para dizer, olha, historicamente isso acontecia, nas casas antigamente era assim que se fazia, as pessoas tinham pinico, usavam o pinico e depois lançavam o seu dejeto. Estou contando histórias sobre aquela implantação e sobre como aquilo funcionava. Então, não tem sentido a gente dizer, vamos viver igual ao século XIX. Não, então eu posso ter modernizações tecnológicas do bem, desde que eu respeite os princípios pelo qual ele foi considerado um patrimônio. E aí eu tenho um problema muito sério, que quando eu falo de patrimônio, eu não tenho que falar só em restauro, eu tenho que falar em conservação. Então, quando eu tenho que falar em patrimônio, o restauro é exceção. O restauro deve ser evitado ao máximo. A conservação e a manutenção do imóvel. Então, primeiro ponto, o imóvel não pode ser abandonado e ficar vazio. Porque casa vazia, mesmo na cidade, mesmo uma casa nova, ela se deteriora.
Então, a gestão de Paranapiacaba tem que pensar sempre em evitar que o imóvel fique vazio. Casa ocupada é casa viva. E a gente vê que muitos imóveis, ao longo do tempo, foram abandonados, foram fechados e estão se deteriorando. Então, eu acho que esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto importante da preservação do patrimônio é: perdeu o patrimônio? Perdeu. É a memória perdida. É um ser que se foi. A gente não reconstrói a vida fazendo uma réplica. A gente vai fazer um novo. Então, as várias coisas perdidas e as coisas se perdem, a gente tem que dar um tratamento novo para ela, para dizer para a pessoa que vai visitar: isso é velho, isso é novo. Isso foi feito com uma tecnologia, com um método, para uma finalidade. Isso é novo, foi feito para outra finalidade. Para não dar uma confusão nas pessoas de falta de entendimento do que é o passado, o presente e o que será o futuro. Eu sinto que a Prefeitura de Santo André, que é a gestora de Paranapiacaba, tem uma dificuldade muito grande de entender isso. Então, fica na ideia de que vamos preservar a Vila Inglesa. Não é inglesa. A Vila Inglesa está lá na Inglaterra. Essa vila é nossa, ela é brasileira, ela tem traços brasileiros hoje, porque ela foi ocupada durante 100 anos por pessoas aqui no Brasil. Ela tem características que lá na Inglaterra elas não iam funcionar, de ventilação da casa, de insolação e tudo mais. Então, esse é uma questão. Um outro aspecto que dificulta muito para a Prefeitura de Santo André ou para os permissionários é: quem vai fazer o restauro? Eu preciso de uma pessoa especializada para um restauro ou para uma intervenção no imóvel em madeira. O morador não vai encontrar, se ele tiver com algum problema na janela, ele não vai encontrar uma janela igual no mercado para trocar. Isso não existe. Porque aquela janela ela tem uma característica diferente. Ela não tem batente, o batente está na estrutura da casa. Então, tem todo um cuidado diferente para se fazer a manutenção da casa. Para isso, eu preciso de técnicos que auxiliem os moradores a fazer a manutenção e a conservação da casa. A prefeitura não dispõe desses técnicos. Então, como que o morador sozinho vai conseguir fazer isso? Não vai. Então, ele vai levando até que ele tem que trocar de casa, porque aquela janela não está mais abrindo. Então, são questões graves, e daí a prefeitura vai, então, num macro, fazer um projeto de restauro e vai fazer uma licitação para contratar uma empresa. Que empresa vai querer trabalhar em Paranapiacaba? Não é a mesma que vai trabalhar no Teatro Municipal de São Paulo ou no Mercado Municipal de São Paulo. Então, na licitação, entram empresas que não têm a expertise de trabalhar com patrimônio. Então, daí, de novo, a prefeitura tem que ter alguém que conheça muito bem a madeira, o tratamento da madeira, para poder receber essa empresa e fiscalizar o trabalho dela. A prefeitura não tem feito isso. A gente pode ver isso, por exemplo, não tem feito isso? Não, estou falando desse ano, hein? Não estou falando em 2023, eu estou falando que ao longo do tempo, desde que a prefeitura assumiu a Vila de Paranapiacaba, ela não tem técnicos especialistas para lidar com essas empresas que vão restaurar os bens. Eu digo isso em relação ao Clube Lira Serrano, que já se gastou muito dinheiro para restaurar o Lira Serrano, e pouco tempo depois a gente viu problemas na fachada sul, que começa a se contorcer por causa da umidade. Aquela madeira não recebeu o tratamento adequado. E como chove, como acontece um monte de coisa, ela vai tendo problemas e que vai prejudicando a conservação daquele bem, e hoje ele está fechado. Então, são essas coisas que a prefeitura tinha que ter um corpo técnico lá especializado em lidar com aquela
com aquela vila, com aquele patrimônio, e que garanta, que leve essa informação ao morador, para o morador também saber como lidar com aquele patrimônio. Isso não existe. E, por conta disso, é muito difícil manter, e a gente vê ruínas misturadas com casas que são restauradas e que a gente não entende muito bem como que esse restauro foi feito, quais são as premissas desse restauro. Então, é tudo muito complicado. Mas não é porque é tombado por 3 conselhos, é porque não tem corpo técnico suficiente para agir no local. E Silvia, agora a gente vai entrar um pouco numa obra, né, que foi de sua autoria, né, em parceria com o professor Pedro Roberto Jacob, Ruth Cristina Ferreira Ramos e Sâmia Nascimento Sulander, né, que é Paranapiacaba, Conflitos, Saberes e Perspectivas de Desenvolvimento na Macrometrópole Paulista. Gostaria que você falasse a principal mensagem, né, dessa obra, qual foi, que é de 2021. Então, esse livro surgiu dentro de um projeto temático da FAPESP, coordenado pelo professor Jacob. O professor Jacob teve essa ideia de fazer esse livro, de montar esse temático, e os pesquisadores do temático se reuniram para diversos temas. Então, esse projeto temático vai discutir a questão das transformações climáticas na macrometrópole de São Paulo. E daí uma equipe falou, vamos olhar para Paranapiacaba. Como é que a gente olha para Paranapiacaba dentro da macrometrópole paulista? Que ela está lá, ela não tem os problemas de uma metrópole, mas ela está lá, que é um pulmão dessa metrópole. Então, nós fizemos vários trabalhos em Paranapiacaba, conversas dentro da escola, reunião, discussão com os pesquisadores, discussão com os moradores, e começamos, a partir daí, a desenhar esse livro. Então, esse livro vai olhar a questão da preservação da vila, vai apresentar a vila, né? Vai dizer, olha, o nosso olhar sobre essa vila é isso, e vai apontar perspectivas para a vila dentro dessa questão das mudanças climáticas, dentro da prestação de serviço ambiental e do turismo com base comunitária. Então, a ideia do livro foi vários pesquisadores discutir vários temas para trazer essa ideia de existe perspectiva de futuro, que não é simplesmente a exploração da natureza, o corte de árvores, a logística, tem outras questões que podem ser pensadas para Paranapiacaba na área da preservação ambiental e cultural. Então, foi essa a ideia. É uma equipe muito grande, né, que trabalhou nesse livro, mas foi dentro desse intuito. E agora a gente está chegando nos momentos finais, e eu gostaria que você pudesse falar um pouco para a gente patrimônio natural, né? Porque a riqueza, né, de Paranapiacaba, enquanto mananciais, enquanto Mata Atlântica, turismo de base comunitária, como você falou, né? A biodiversidade, enfim, tem um mix, né, de coisas que é um maciço, né, que tem lá, né? E a gente também, em questão das mudanças climáticas, a questão das águas, né, da conservação das águas também é muito importante, né, que a gente tem um braço do Rio Grande, né, que justamente vai desembocar na represa Billings, né, e a gente depende de tudo isso. Eu gostaria que você falasse um pouco a respeito dessa temática. Então, eu já falei anteriormente, o cenário ambiental que envolve Paranapiacaba é muito rico, porque eu tenho desde a questão da Serra do Mar, que é voltada para a Baixada Santista, e que o bioma Mata Atlântico segura essa Serra do Mar em pé, né? Sem a floresta, a Serra do Mar escorrega, e a gente viu isso acontecer na década de 70, quando os índices de poluição de Cubatão atingiram toda a Serra do Mar, e aquele topo
e o topo, né, que começou a desbarrancar a Serra do Mar recebeu várias cicatrizes por conta da morte das árvores, né? Então a gente já viu isso acontecer, a gente já conhece essa história do que causa o desmatamento. E, ao mesmo tempo, a floresta é a garantia da produção de água. A gente tem que ter isso na nossa. Sem floresta não tem água. Paranapiacaba, no alto da Serra do Mar, ela está na vertente da formação da represa Billings. Então, a gente já conseguiu mapear, a gente não, o pessoal da Prefeitura de Santo André conseguiu mapear a nascente do Rio Grande, que é um dos importantes formadores do Rio Pinheiros. Não é só a represa Billings, é o formador do Rio Pinheiros. Então, os índios chamavam este rio grande e o Rio Pinheiros de Rio Jurubatuba. E a gente vai ter menção de Jurubatuba em São Paulo, a gente vai ter menção da palavra Jurubatuba em São Bernardo, que é onde esse Rio Grande passava, e que na década de 20 formou a represa Billings, uma represa que foi formada para a produção de energia elétrica. Então, também temos que entender isso, não é uma represa para abastecimento, é uma represa para produção de energia elétrica, que, em vista do crescimento de São Paulo, ela precisou também de mandar água para consumo da região metropolitana. Então, eu tenho umas represas que nasceram para produção hídrica, para abastecer a cidade, mas essa nasceu para produção de energia e depois se transformou também para produção de energia e produção de água. E não é uma produção de água só da represa Billings, ela é transportada para o Taiaçupeba, em Mogi das Cruzes. Então, eu estou abastecendo 2 represas com as nascentes que nascem na mata do entorno de Paranapiacaba. Então, a importância de preservar esse bioma é vital para eu conseguir beber água, para os seres humanos da metrópole conseguirem sobreviver, porque sem água não tem vida. A gente não vai conseguir viver em São Paulo sem água. Hoje, a Sabesp não paga a água que ela retira desses mananciais. Então, a nossa conta de água vem lá o valor, que é o tratamento da água e o tratamento do esgoto, que não é bem feito no Brasil, e nós sabemos disso. Basta sentir o Rio Pinheiros, em São Paulo. Esse mesmo rio que nasce em Paranapiacaba, quando chega em São Paulo, ou o Rio Tietê, que o Rio Pinheiros vai desaguar. Então, o tratamento de esgoto é algo que a gente não faz de forma correta no Brasil, e é extremamente importante para que a gente consiga ter uma metrópole saudável, uma metrópole que a gente consiga respirar e cheirar, né? Sentir o cheiro da cidade e não do esgoto que está passando no rio. Então, essa questão da produção da água é extremamente essencial que se garanta a preservação desse cinturão verde que tem em volta da metrópole e do qual Paranapiacaba faz parte. Não é só aquela mata que tem a nascente do Rio Grande, é a mata que tem a nascente do Rio Grande e toda a mata que tem em volta, a mata que vai proteger o Taiaçupeba, a mata que vai proteger os outros rios que abastecem a Billings, que abastecem a Guarapiranga, e aquela mata que tem no Cantareira, que abastece a Serra da Cantareira, a represa de Cantareira. Então, é um complexo grande no entorno, num cinturão verde da metrópole, que precisa de ser preservada para a gente ter vida, porque senão a gente não vai conseguir viver. E você faz parte de um movimento que se chama SOS Paranapiacaba. Eu gostaria de saber quais são as principais pautas hoje que vocês estão assim preocupados, né, com a questão da conservação. Então, o SOS Paranapiacaba nasceu em 2018 em resposta a um projeto de um
proprietário de terras lá do entorno de Paranapiacaba, um projeto que ele apresentou para a implantação de um centro logístico ou de um porto seco, na forma de um EIA-RIMA para a CETESB, e nós começamos a discutir, porto seco aqui, como assim? Vamos conhecer o projeto. Então, a primeira ação desse movimento foi falar porto seco não, aqui não, e fomos conhecer a proposta, né? Fomos estudar todos os documentos que foram encaminhados para a CETESB para a implantação desse centro logístico. Bom, lá a gente descobriu primeiro que não era bem assim. Ele não estava propondo a implantação de um centro logístico. Ele estava propondo o parcelamento de terras e a implantação de infraestrutura para atrair empreendedores para fazer um centro logístico. Então, a situação ficou um pouquinho pior, porque ele não tinha a intenção de implantar um centro logístico, mas de preparar o terreno para receber ou galpões industriais ou containers. Ele falou, epa, peraí. Ele tratou esse projeto, desde o início, como um projeto que iria fazer a integração rodoferroviária. Então, o transporte de carga chegaria naquele ponto, a carga chegaria naquele ponto ou por caminhão ou por trem e ia ser redistribuída na metrópole ou por caminhão ou por trem. Daí a gente começou a pensar, mas peraí, esse caminhão vai passar nessa estrada com essas condições? O que ele está prevendo para melhorar as condições de transporte? Nada. E que vai exigir um conhecimento técnico que o morador de Paranapiacaba não tem. Então, não era bem assim, né? Ele não estava propondo fazer cursos de capacitação para o morador de Paranapiacaba trabalhar lá. Isso não está na proposta dele. Então, a gente começou a discutir, a questionar a proposta que foi apresentada, não só junto à CETESB, mas em diversos fóruns onde a gente era chamado. Onde a gente abria espaço. Então, eu lembro de uma reunião que a gente foi, numa reunião do Conselho de Turismo de Santo André, onde a gente foi apresentar o nosso ponto de vista e a gente recebeu o endosso do pessoal da Associação Comercial, do setor hoteleiro da Associação Comercial de Santo André, que falou, de fato, esse tipo de empreendimento vai prejudicar ao nosso turismo, porque ninguém vai querer ir para Paranapiacaba hoje de ônibus, passando por uma estrada cheia de caminhões. Eu acho que isso é uma coisa que tem em Paranapiacaba que é muito forte, que quando a gente está chegando, vai mudando o clima, né? A gente vai mudando a velocidade de vida da gente. A gente está na metrópole, agitado, correndo, e ir para Paranapiacaba, quando a gente está saindo de Rio Grande da Serra, de Ribeirão Pires, a gente já está sentindo um outro clima, está mais fresco, está mais frio, a cor do céu é diferente, o trânsito mudou completamente. Colocar um centro logístico na porta de entrada de Paranapiacaba vai trazer a metrópole para aquele lugar, vai criar aquela agitação que a gente quer fugir. Então, a gente fez os questionamentos com diversos órgãos, levou para a CETESB documentos mostrando por que a gente era contra isso, e nós tivemos a grata surpresa. A CETESB são técnicos extremamente experientes, e eles olharam aquilo não só porque nós colocamos os problemas, eles viram vários problemas e negaram a implantação desse centro logístico. Para eles podem entrar de novo? Podem. Eles podem apresentar um novo projeto e entrar de novo, eles podem fazer um monte de coisa. Nós estamos de olho, acompanhando o processo, acompanhando o que entra e o que sai na CETESB, para tentar garantir que esse projeto não vá adiante e que tenha uma proposta mais adequada. Importante dizer, nós não somos contra a ferrovia, nós não somos contra o transporte ferroviário. A gente acha importante, a gente não nega isso. É que da forma que o projeto foi apresentado, não dá para adequar, não melhora o transporte ferroviário. Ele vai criar um impacto muito grande na rodovia de acesso a Paranapiacaba,
porque não é só um empreendimento com o modal que estimula o modal ferroviário, ele é um empreendimento rodoferroviário e a gente não tem rodovias que possam ser alimentadas com esse fluxo de carga que ele propõe. Então, a gente fez esse tipo de questionamento lá, e essas discussões junto ao projeto temático que o professor Jacob coordena, junto aos professores desse projeto temático, ajudou a gente a alimentar esse dossiê que a gente elaborou para a CETESB. Então, esse livro vai trazer também, que nós falamos anteriormente, vai trazer também discussões sobre o centro logístico e sobre a inviabilidade do centro logístico para aquele local e da importância de discutir a questão da prestação de serviços ambientais, de valorização daquela mata como sustentabilidade daquela região para o futuro. Então, essa é a discussão, mais ou menos, que a gente tem levado. E agora eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais, Silvia. Bom, eu acho que eu só posso agradecer a oportunidade de poder falar sobre isso, que é algo que me envolve, que me apaixona, que tem a ver com muito do trabalho que eu desenvolvo dentro da universidade e fora dela, que é a questão da preservação do patrimônio cultural. Eu, enquanto arquiteto urbanista, olho com os meus olhos, com as minhas lentes, para o patrimônio cultural, mas sem perder de vista esse patrimônio ambiental que garante a sustentabilidade desse patrimônio. Então, eu acho muito importante esse seu canal, essa abertura que você dá para ouvir várias vozes. Queria agradecer muito, de novo, esse convite e essa oportunidade aqui. Gratidão. Até uma próxima. Obrigada. Até mais.